Olá, senhores alunos. Começamos nesse momento a resolver problemas que vão envolver equações e inequações exponenciais. Por isso, a primeira coisa que eu recomendo a vocês, que você só comece a assistir essa videoaula se você passou pelas aulas de equações exponenciais e inequações exponenciais e tem um perfeito domínio dessa matéria. Se esse é o seu caso, então preste atenção que vamos começar a resolver o primeiro problema de hoje. O primeiro problema de hoje vem lá da parte do Enem. E o que eu quero recomendar a vocês de fazer quando você estiver diante de um problema de equações exponenciais? Em primeiro lugar, sempre vai existir uma certa fórmula, que eu gostaria que você destacasse essa fórmula e escrevesse aqui. Pronto. A fórmula diz que ST é igual a 1800, que multiplica 1,03 elevado a t. E o que você vai fazer depois de ter destacado a fórmula? Eu gostaria que você reconhecesse o que significa cada uma dessas letras. Se você leu o texto, essa letra S significa o salário que foi combinado com esse sindicato dos trabalhadores, que o trabalhador receberia após ter anos de trabalho dentro dessa firma. Se você colocar esses valores aqui, você vai obter essa parte do salário. Bom, então já entendi. S significa o salário do trabalhador e esse T significa o tempo em anos. Agora eu estou em condições de ler a pergunta e tentar responder a pergunta que o Enem está querendo. Ele está querendo saber o seguinte: de acordo com a proposta, qual o salário de um profissional dessa empresa após 2 anos de trabalho? Ora, o que ele está querendo é saber qual é o salário quando esse tempo aqui for igual a 2. Então, no lugar do tempo, eu coloco o tempo igual a 2. Então, vou escrever 1800 vezes 1,03. No lugar do tempo, eu coloco 2, porque eu quero saber o salário desse trabalhador após 2 anos. Pronto. Agora, é só calcular isso aqui, ó. 1,03 elevado ao quadrado, se você já calculou, você deve ter encontrado 1,0609. Agora, multiplica 1800 por 1,0609 e você vai obter a resposta que o Enem estava querendo. O salário desse trabalhador após 2 anos será de R$ 1.909,62 centavos. Tá aí, então, senhores, o exercício da parte do Enem resolvido. Chegamos agora nesse exercício que eu separei para vocês da CAF. Esse exercício eu separei porque ele envolve a parte de texto e a parte de gráficos, que eu acho interessante que vocês saibam lidar com isso. Repare então aqui uma coisinha. Se tem gráfico ou não, o jeito da gente resolver continua sendo igual aos exercícios anteriores. Vai lá no texto e destaque a fórmula. Escreva a fórmula aqui e trate de reconhecer o que é que significa cada uma das letras. Esse D significa a quantidade de dejetos suínos após T dias. Esse K é uma constante e esse T é o tempo em dias. Bom, eu já entendi o que significa cada uma dessas letras. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou no lugar do T, eu vou colocar o valor 0. Então, no lugar do T, eu coloco o valor 0. Ou seja, eu vou descobrir qual é a quantidade de dejetos que eu tenho no início da nossa experiência. Mas, se você olhar aqui no gráfico, aonde que está o 0 dias? O 0 dias, gente, está exatamente aqui. E quando o tempo é igual a 0, a quantidade de dejetos vai ser 2048. Então, no lugar de D0, eu vou escrever que no instante 0, a quantidade de dejetos era de 2048 quilos. Então, no lugar de D0, escrevo 2048. E reparar que aqui, no lugar do T, eu já havia escrito 0, porque eu quero saber a quantidade de dejetos no tempo inicial, e 0 dividido por 4 dá 0.
E 2 elevado a 0 é igual a 1, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, eu chego à conclusão que o K é 2048. Repare que o problema só diz que o K é uma constante. Eu acabei de descobrir qual é o valor dessa constante. Então eu vou pegar essa fórmula e no lugar do K eu vou escrever 2048. No lugar do K escrevi 2048. Pronto. Só que olha agora o que o problema quer. Ele quer saber depois de quantos dias é que a quantidade de dejetos será reduzida a 128. Eu quero saber quando é que essa quantia chegará em 128. Então, na próxima linha, escrevo: eu quero saber depois de quantos dias que essa quantidade de dejetos vai ficar em 128 quilos. O restante ficou da mesma forma. Olha agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 128 e esse 2048 e vou simplificar. Se eu simplificar um pelo outro, eu vou encontrar 1 sobre 16, que é igual a 2 elevado a menos t sobre 4. Pronto. A 1 sobre 16, que é igual a 2 elevado a menos t sobre 4. E esse 16 aqui, gente, nós sabemos de aulas anteriores, já estamos bastante craques nisso, que 16 é a mesma coisa que 2 a 4. Só que repare bem, esse 2 a 4 estaria escrito embaixo. Se eu quiser subir esse 2 elevado a 4, eu expliquei para vocês que se 2 a 4 está embaixo, em cima, nós vamos ficar com 2 elevado a menos 4. E para que eu fiz essa ginástica toda? Para nós ficarmos numa igualdade de duas potências de mesma base. E quando tivermos numa igualdade de duas potências de mesma base, cotam-se as bases, igualam-se os expoentes. Ou seja, o 4 é igual a t sobre 4. Já troquei o sinal. Aqui era menos e menos, já ficou mais e mais. Esse 4 está dividindo, passa para cá multiplicando. Eu digo então a vocês que esse 2048 quilos de dejeto suíno vai se reduzir a 128 quilos num tempo que é um tempo de 16 dias. Essa é a resposta que eu deveria dar para o examinador da ACAF. Esse exercício aqui é da Universidade Federal lá de Goiás. Continua sendo exatamente a mesma coisa. Você vai ter que destacar a fórmula, colocar a fórmula, reconhecer o que significa cada um dos elementos e a gente começa a tentar calcular. A fórmula é essa daqui, ó. Então vamos escrever a fórmula aqui, ó. Ft igual a K vezes 2 elevado a QT. Olha o que ele está dizendo. O K e o Q são constantes. Qual o valor? Não sei. E esse F, que significa? Esse F, senhores, é o número de casos de uma doença depois de um certo tempo, decorrido o tempo em anos. Pronto. Então eu já sei o que significa cada uma dessas letras. Agora, olha o que ele está querendo. Dada essa forma, ele quer saber qual é o valor da constante K e Q, sabendo que no instante t igual a 0, existia 2048 casos. Entendi. Quando esse tempo aqui for igual a 0, a quantidade de casos vai ser de 2048. Então, na próxima linha, eu vou escrever assim. Olha aqui que eu vou dizer. No instante igual a 0, no instante t igual a 0, eu tenho aqui, no lugar do t, coloco 0. Essa quantidade de casos é de 2048. Então, a quantidade de casos no instante t é igual a 0 é 2048. E Q vezes 0 deu 0. De novo, 2 elevado a 0 é igual a 1. E de novo, eu encontro o valor do K. O K, senhores, é igual a 2048. Pronto. A primeira parte da pergunta A eu já respondi. O K é igual a 2048. Agora que eu já sei o valor do K, eu vou pegar essa fórmula e vou colocar no lugar do K 2048. Aí você vai encontrar o seguinte: se no lugar do K colocar 2048, ficamos com F de T igual a 2048 vezes 2 elevado a QT. Pronto. E o que eu tenho que fazer agora para descobrir a outra constante, que é o quê? Ele está dizendo agora que após 4 anos, o número de casos virou a quarta parte da quantidade inicial. Então, atenção, no lugar desse tempo, agora eu vou escrever 4, porque após 4 anos,
essa quantidade reduziu a quarta parte. Então, quarta parte de 2048, eu vou escrever aqui embaixo. No lugar do tempo, eu vou escrever t igual a 4. No lugar de f de 4, eu vou escrever a quarta parte de 2048, que é 512. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou passar isso aqui para cá dividindo e vou simplificar. Isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 4 vezes 2 elevado a 4Q. Pronto. E agora, você vai pegar esse 4 que está multiplicando, passar para cá dividindo, isso aqui vai ficar 1/4, que é igual a 2 elevado a 4Q. Esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, só que esse 2 ao quadrado está na parte de baixo. Se eu quiser passá-lo para cima, pode passar o 2 ao quadrado para cima, trocando o sinal do expoente. Então, no lugar de 2 ao quadrado embaixo, escrevo 2 elevado a menos 2. Então, eu corto esse 2 com esse 2 e vou igualar os expoentes. Já que eu tenho uma igualdade de duas potências, mesma base, eu corto as bases iguais e igualo os expoentes. E eu vou encontrar dessa forma o valor da constante Q. Repare que o valor da constante Q deu negativa. O Q deu igual a menos 0,5. E com isso, eu termino a resposta dessa letra A. Acabou. Então agora eu já sei que o K é 2048, eu já sei que o Q é igual a menos 0,5. Eu estou dizendo isso porque eu vou precisar desses dois valores na letra B desse nosso exercício. Na letra B do nosso exercício, vou pegar a fórmula e colocar na fórmula os valores que eu já encontrei. No lugar de K, 2048, no lugar do Q é o valor negativo, negativo menos 0,5. Ponto. Agora, eu vou ler o que a letra B está querendo. Ele quer saber quando é que esse número de casos vai ser menor do que 1. Essa é a quantidade de casos. E ele quer que essa quantidade de casos seja menor do que 1. Eu sou obediente, vou escrever. A quantidade de casos tem que ser menor que 1. Quem que pediu isso? A Universidade Federal de Goiás. Ele está querendo que seja menor que 1. Pronto. Então, olha agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 2048 que está multiplicando e vou passá-lo para lá dividindo. Pronto. Agora, se você já pegou 2048 e se você fatorar, você vai ver que 2048 vai dar 2 elevado a 11. Isso aqui vai dar 2 elevado a 11. Só que vai estar 2 elevado a 11 embaixo. Olha como é que vai estar. Vai estar assim, ó. 2048, se fatorar, 2 elevado a 11. Mas está embaixo. E agora, se eu quiser passá-lo para cima? Se quiser passar para cima, pode passar, só que troca o sinal do expoente. Então, na próxima linha, eu vou escrever 2 elevado a menos 0,5t menor que 2 elevado a menos 11. Ele estava 2 elevado a 11 embaixo, subindo 2 elevado a menos 11. Isso é uma inequação exponencial. E o que eu tenho que fazer na inequação exponencial? Como você disse que assistiu todas as aulas anteriores, você deve ter assistido a aula de inequações exponenciais que dizia assim, essa base é 2 e essa base é 2. E essa base, além de serem iguais, ela é maior do que 1. Então eu corto e esse sinal eu irei conservar. Então, na próxima linha, eu vou escrever como a base é maior que 1, eu vou conservar esse sinal. Então vai ficar menos 0,5t, se é menor, continua menor, menos 11, menos 11. Pronto. Agora, eu tenho que resolver isso aqui. Agora, para resolver isso aqui, a primeira providência que eu vou tomar é trocar todo mundo de sinal. Se eu trocar todo mundo de sinal, isso aqui vai ficar mais 0,5, aqui vai ficar mais 11, e isso aqui, ao invés de menor, vai ficar mais 1. Na realidade, eu estou trocando aqui de sinal porque eu estou multiplicando por menos 1, ok? E agora, passa esse meio para o lado de cá, e se você passar o meio para cá dividindo, 11 dividido por meio, senhores, vai dar igual a 22. Então, quanto tempo é necessário para que o caso seja menor que 1? O tempo que é necessário é um tempo superior a 22 anos. Essa é a resposta da nossa letra B desse problema que veio lá da Universidade Federal de Goiás. Senhores, terminamos aqui mais uma aula da parte de